Vamos direto ao ponto. Não, ninguém se importa com você, isso não é uma metáfora nem uma exageração. É a realidade crua que você tem evitado por tempo demais, e se isso dói, é porque ainda acredita o contrário. Toda vez que edita suas palavras antes de falar, você o faz com a absurda crença de que alguém está analisando cada sílaba. Toda vez que adia uma decisão, é porque imagina que o mundo está esperando para ver você falhar. Deixe-me te dizer algo: o mundo não tem tempo para isso. As pessoas não ficam pensando nos seus erros nem mesmo pensam nos deles por mais de 5 minutos, e se o fazem, são aqueles que se reviram em seus erros e estão presos nas suas desgraças. E, no entanto, você continua carregando as mesmas cicatrizes mentais. É difícil, eu sei, e parece que fomos programados para isso, mas é possível mudar. O eco dos seus fracassos vive mais na sua cabeça do que na realidade. Sabe o que é o pior? Você gosta de pensar que importa para alguém, porque a alternativa, aceitar que você é irrelevante, te assusta mais do que o fracasso em si. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta: a irrelevância é a sua maior vantagem. Ninguém se lembra das suas quedas, ninguém está anotando seus erros, e isso significa que você pode falhar 1000 vezes e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O verdadeiro fracasso é parar por medo de um julgamento que nunca chega. Pense nisso: quantas vezes você se freou pelo que os outros vão dizer? Quantas oportunidades você deixou passar porque temia fazer papel de bobo? E o que aconteceu depois? Exato, nada. Ninguém notou sua ausência, ninguém sentiu falta daquela jogada que você não fez. E, enquanto isso, outros ocuparam o lugar que você deixou vazio. Aqui está a verdade brutal: a vida continua com ou sem você. Se decidir ficar à margem, o tráfego não vai parar para que você pense se deve atravessar ou não. Seneca deixou isso claro há séculos: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Quanto já perdeu? O ser humano é especialista em justificar a inação. Você acredita que esperar é uma estratégia, que se ficar o suficiente nas sombras, o momento perfeito vai chegar. Mentira. O momento perfeito não existe, e o único que se esconde nas sombras é você. Quer a verdade? O mundo te esqueceu há muito tempo, e isso é o melhor que te aconteceu. Quando você deixa de importar, você é livre, livre para agir, livre para falhar, livre para seguir em frente sem o peso das expectativas dos outros. Mas sabe o que é realmente irónico? Mesmo sendo esquecido, você ainda vive como se estivesse sob os holofotes. Você se move com medo, como se cada erro fosse gravado na memória coletiva. Não funciona assim. O julgamento dos outros é efêmero, as críticas duram 2 dias e depois desaparecem. Lembra da última vez que alguém fez papel de bobo na sua frente? Ficou tão marcado que ainda está na sua mente? Claro que não, porque, sejamos honestos, você está ocupado demais sobrevivendo aos seus próprios fracassos. Aqui vai o que você não quer aceitar: o ser humano é egoísta por natureza, ele não fica pensando em você porque não tem tempo. Ele está ocupado demais tentando não se afogar nos próprios medos. Então, por que continua carregando a aprovação dos outros? Aristóteles escreveu: seja senhor da sua vontade e escravo da sua consciência. Mas você nem luta, você se entrega. Se ajusta ao que esperam de você, mesmo quando essas expectativas estão cheias de contradições. Quer o truque que separa os que fazem história dos que são esquecidos na multidão? Deixe de agradar. Deixe de tentar ser querido por todos. O preço de ser aceito é alto, tão alto que custa sua identidade. E aqui vem o pior: mesmo que você se esforce, continuarão te criticando. Porque quando as pessoas veem alguém se movendo sem medo, elas sentem que têm a obrigação de trazer essa pessoa de volta ao nível de mediocridade ao qual estão acostumadas. Sabe por que fazem isso? Porque, se você conseguir, elas ficam sem desculpas. Seus movimentos lembram a estagnação delas. Então, te digo sem rodeios: deixe falarem, deixe projetarem sua toxicidade em você, porque no final do dia, a crítica não tem impacto algum se você decidir não ouvi-la. O verdadeiro poder está em ignorar o barulho e se mover sabendo que ninguém se lembra do que você fez de errado por mais de 2 segundos. Quando você entender isso, começará a viver de verdade. As pessoas te observam, sim, mas não pelas razões que imagina. Elas não estão analisando cada erro porque se importam. Elas te observam porque precisam se sentir superiores, mesmo que seja por um instante fugaz. A crítica não é sobre você, é a válvula de escape delas.
O julgamento dos outros não nasce do interesse, mas da inveja mal digerida. Quando te criticam, não estão apontando suas falhas, estão tentando se convencer de que não estão tão atrás quanto pensam. E, se parar para pensar, que tipo de pessoa investe tempo em apontar as quedas dos outros? Exato, alguém que não está construindo nada. Aqueles que criticam de longe nunca estão criando, porque quem está ocupado se levantando não tem tempo para julgar. Mas isso não é o que te ensinaram. Disseram que você deveria se preocupar com o que os outros vão dizer, que a reputação é frágil, que os erros são lembrados. Mentira. O que as pessoas lembram é o que lhes convém, e a maioria esquece o que não serve para alimentar sua narrativa. Lembra o nome de quem foi o primeiro a te criticar abertamente? Provavelmente não, mas o eco dessas palavras ainda ressoa na sua cabeça. Viu a armadilha? O que te afeta não é o julgamento, mas a forma como você retém isso. O erro não está em te criticarem, mas em você transformar essa crítica em uma corrente. Sócrates disse de forma brutal: o segredo da mudança é focar toda a sua energia em não lutar contra o velho, mas em construir o novo. E você, onde está focando sua energia? Enquanto continuar preso na lembrança do que disseram sobre você, estará cedendo seu poder a pessoas que nem te lembram mais. O julgamento dos outros não tem raízes, mas você se encarrega de plantá-las. Você se castiga por mais tempo do que o golpe durou, e assim a maioria das pessoas se torna sua própria carcereira. O exterior te machuca uma vez, mas você o reproduz eternamente. Esse é o erro: o julgamento dos outros só tem o poder que você decide dar a ele. E aqui está o ponto filosófico: que você não quer aceitar o julgamento não é o problema, a falta de identidade é. Quando você sabe quem é, as opiniões externas são vento. Mas quando não tem claro seu lugar, qualquer crítica se torna um terremoto. Epíteto expressou de forma brutal: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Você é dono de si ou propriedade das palavras dos outros. Porque aqui está a parte mais difícil: se você vive para agradar, sempre estará alugado ao julgamento dos outros e nunca será o dono da sua vida. A liberdade só chega quando o julgamento deixa de importar. Isso não significa que você deve fechar os olhos para tudo, significa que deve aprender a filtrar. Nem toda crítica é uma ameaça, mas a maioria é. Aprenda a distinguir o conselho de quem já chegou onde você quer estar, pese a crítica de quem nunca arriscou, isso não vale nada. Pense bem quantas vezes você deixou um covarde ditar o ritmo da sua vida. Quantas vezes um medíocre teve mais influência sobre você do que alguém que realmente admira. Esse é o maior erro: ouvir quem nunca construiu nada. E aqui está a chave: o ser humano é um animal social, sim, mas quem aprende a filtrar o barulho é quem fica com o que realmente importa. A maioria vive com os ouvidos abertos e a mente fechada, ouvem tudo e questionam pouco. Você não pode ser um deles. Se quiser avançar, precisa ser brutalmente seletivo. Seja implacável com as opiniões que permite entrar. Se uma crítica não vem de alguém que já falhou e se levantou, descarta. Seja frio, sua energia é limitada, não pode perdê-la com as vozes erradas. Kierkegaard deixou claro: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Quando começa a ignorar o julgamento, você sente essa vertigem. Te assusta, porque de repente não há muletas externas, mas esse medo é o sinal, é o preço da sua independência. Caminhe com ele, não se paralise. O barulho nunca desaparecerá, mas a distância entre você e o barulho cresce toda vez que decide se mover apesar dele. Lembre-se: os que ficam parados são os que mais gritam. Os que avançam o fazem em silêncio. Sabe o que é pior do que a crítica? O esquecimento. Mas aqui está a paradoxa: esse esquecimento que tanto teme é, na verdade, a chave da sua liberdade. A maioria das pessoas se contorce de ansiedade diante da ideia de não ser lembrada. Querem deixar uma marca, ser vistas, ter presença. Para quê? Para alimentar um ego que não as deixa em paz. O problema é que essa necessidade de reconhecimento é o que te prende. Você se esforça para ser relevante e toda vez que consegue, a corda fica mais tensa. O mundo te observa só enquanto você lhe serve e quando já não serve, te descarta. Sempre foi assim. Cícero deixou claro: quanto maior é o reconhecimento, maior é a escravidão. Quem depende de ser lembrado vive acorrentado ao olho público, e o olho público é cego e volúvel. O que hoje aplaudem, amanhã destroem, e o que amanhã destroem, esquecem depois de amanhã. Então, qual é o sentido de jogar esse jogo?
O segredo é deixar de existir de propósito, não fisicamente, mas socialmente. Desapareça quando não tiver mais nada a oferecer, apareça só quando for necessário. Os grandes jogadores da história não estão em todos os lugares, estão onde devem estar. Pense em Da Vinci, anos desaparecido, mergulhado em seus cadernos, sem se preocupar em brilhar constantemente. Quando voltava, sua obra falava por ele. Essa é a chave. Desapareça quando o mundo espera que você apareça. Essa é a verdade. A liberdade não é gritar mais alto, é saber quando ficar em silêncio. O ser humano se tornou escravo do barulho. Cada notificação, cada postagem, cada comentário, uma súplica para não cair no esquecimento. Já se questionou quem você seria sem o barulho? O que restaria de você se ninguém estivesse te observando? Essa é a verdadeira pergunta. Se você não pode viver sem ser visto, então nunca existiu. A verdadeira força está em se mover sem testemunhas, em construir sem necessidade de reconhecimento. E aqui vem o interessante: o mundo respeita quem não pede atenção, quem se move nas sombras sem gritar o que faz. O problema é que confundimos invisibilidade com fraqueza, mas invisibilidade é poder. A arma mais perigosa é a que você não vê chegando. O jogador mais forte é aquele que você não sabe que está jogando. Assim é a vida. Os que mais fazem barulho são os mais descartáveis. Os que avançam em silêncio deixam sua marca sem procurar por ela. E você, está disposto a soltar a necessidade de ser visto? Você pode construir sem aplausos. Porque aqui está a verdade brutal: o que você constrói em silêncio dura mais do que o que anuncia aos gritos. Olhe qualquer revolução. As grandes ideias nasceram em quartos vazios, não em estádios cheios. As ideias que mudam o mundo são forjadas na solidão, não sob os holofotes. A diferença entre quem deixa algo e quem desaparece sem deixar rastro é simples: uns agem para si mesmos, os outros para o aplauso. E o aplauso é um veneno viciante, efêmero, mortal. Monto explicou assim: quanto mais você ansiar ser visto, menos você será você mesmo. Então, por que continuar jogando? Deixe que te esqueçam. O esquecimento é a armadura daqueles que realmente importam. Pense em alguém que você admira. Onde está agora? Em silêncio, construindo sua próxima grande obra. O verdadeiro sucesso não se mede em seguidores, mede-se no que você deixa para trás quando já não está mais. Por isso, desaparecer é uma estratégia. Quem sabe quando se retirar, sabe quando voltar. Aqui vai o segredo que ninguém quer aceitar: quem realmente importa não se esforça para ser lembrado, se esforça para fazer coisas que falem por si mesmas. Então faça o mesmo. Construa algo tão sólido que nem o esquecimento consiga apagá-lo. O resto é barulho. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma das poucas pessoas que têm capacidade de manter tanta atenção. E, para que você saiba que chegou até aqui, comente: estou acordado, e te cumprimentarei pessoalmente nos comentários. Até a próxima.